Boa noite a todos, a graça e a paz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Mantenha esse capítulo aberto. Mantenha esse capítulo aberto. Evangelho de João, capítulo 17, quarto evangelho, escrito por um amigo querido, chegado, amado de Jesus, um dos discípulos que tinha mais afinidade, mais acesso com o Senhor, com o coração do Senhor, e ele registra aqui algo muito importante. Bom, quero orar rapidamente. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é poderosa, abençoadora, Deus, e que transforma as nossas vidas, chegue ao nosso coração, nos traga as boas memórias da caminhada com o Senhor, nos traga à mente aquilo que pode nos dar esperança, nos encoraje, nos fortaleça e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. João 17, uma das maneiras mais tranquilas, gostosas, espontâneas, eu diria, normais, naturais da vida de um cristão, para conhecer Deus, para ter relacionamento com Jesus, é a oração. A oração é algo precioso, difícil muitas vezes de a gente se dedicar a ela, porque requer um tempo de, às vezes, de afastamento, como tem sido ensinado e pregado aqui, de fechar a porta, de se isolar um pouco. É um tempo importante, é difícil isso. A gente vive num mundo muito agitado e a gente, infelizmente, muitas vezes não consegue priorizar esse momento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas Jesus, durante os 3 anos de vida dele, ministeriais, a agenda dele, eu tenho certeza que era muito mais lotada do que a minha e do que a sua. Muitas vezes mais. E ele conseguia encontrar-se com o Pai e encontrar momento para orar. Ele fazia isso às vezes de manhã, de tarde, às vezes e muitas vezes pela madrugada. E existem vários momentos em que Jesus ora sozinho com o Pai e em vários momentos que Jesus ora pelas pessoas. Mas assim, das orações de Jesus, existem 2 que são extremamente importantes e muito conhecidas. A primeira é a oração do Pai Nosso. Todo cristão conhece a oração do Pai Nosso. Todo cristão. Aqueles do ramo católico, do ramo evangélico, todo cristão conhece a oração do Pai Nosso. Mas a outra oração tão importante quanto é essa que Jesus faz, que ela não fica como uma oração de modelo a ser seguido, mas ela fica como um registro de um momento de intimidade de Jesus com o Pai, fica como um registro, uma referência de um dos tipos de oração que seria aquela que é feita pelos outros, é a intercessão. E assim, resumindo, para a gente não ler o capítulo inteiro, embora eu vou ler alguns versículos, eu queria dizer para você que nesse capítulo de João 17, Jesus começa orando por Ele mesmo. E Ele gasta um tempo ali falando com o Pai acerca do retorno dEle para o céu e fala: Senhor, eu quero voltar a ter aquela glória que eu tinha antes de ter encarnado. Mas na sequência, depois de se consagrar, se dedicar e pedir ao Pai que devolvesse para ele aquela glória que ele tinha antes, ele começa a orar pelos seus discípulos, aqueles homens que o acompanhavam, até porque ele estava prestes a ser traído por Judas, preso pelos soldados romanos, ele estava prestes a passar por um juízo, um julgamento inescrupuloso, enganoso, mentiroso, manipulado. Ele estava prestes a ser condenado, crucificado e a sofrer muito, de uma forma que a gente não consegue dimensionar. E, enfim, ele ia ser morto. E nesse contexto aí, ele então ora pelos discípulos, porque ele sabia que eles iam passar por muitas aflições no mundo. Mas ele fala: olha, vocês têm que confiar, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. E ele pede pelos discípulos, mas depois ele pede pelas pessoas que iam crer. Isso é o resumo, é como se fosse um mini esboço de João 17. Jesus ora por ele, ora pelos discípulos e ora por muitas outras pessoas
por todas as pessoas que viriam a existir no mundo depois. Eu escolhi esse texto para conversar com você, meditar com você hoje, no dia do aniversário da comunidade, em que a gente comemora 26 anos, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho certeza que você e eu somos fruto da oração de Jesus. Queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: você está aqui porque Jesus intercedeu pela sua vida. Fale para ela: Jesus orou por você, por isso que você está aqui. E é exatamente isso que esse texto, vamos dizer assim, trabalha e mostra. E nós, como comunidade evangélica das nações, nós existimos porque lá atrás Jesus intercedeu por aqueles que viriam um dia a crer. E é interessante porque as orações de Jesus, elas são de acordo com a vontade de Deus. As orações de Jesus são inspiradas pelo Espírito Santo. E ele orou ao Pai, e o Pai o ouviu. E então, num dado momento da nossa história, da nossa vida, Deus nos incomodou, nos chamou, o Espírito Santo veio até a gente, revelou Cristo para mim e para você. E aí a gente, como Pedro, a gente foi capaz de dizer assim: olha, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Me salva, me coloca dentro do Teu reino. A gente declarou isso, e por causa dessa revelação que o Espírito Santo nos trouxe, a gente entrou para o reino. A gente faz parte da igreja do Senhor. Então hoje, quando a gente está fazendo 26 anos, eu quero publicamente dizer para você o seguinte: que toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor acerca da nossa vida, da nossa história, é dado única e exclusivamente para Jesus. É Ele o merecedor. É Ele a razão da existência da igreja. Nós somos parte da igreja de Jesus em Foz do Iguaçu. É Ele a razão da existência da nossa comunidade. Até porque não há mérito pessoal. Todos, como o Maurício acabou de ler aqui para a gente, somos servos, instrumentos. O mérito da 100 de você estar aqui não é meu, não é do Cleverson, não é do Jimmy, não é de quem passou por aqui, foi um dia líder. O mérito da nossa permanência na igreja, no corpo de Cristo, é de Jesus, é do Espírito Santo. Nós somos irmãos e trabalhamos uns com os outros, abençoamos uns aos outros, somos servos uns dos outros. Mas a glória, o mérito da existência da igreja, 100, é de Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele quem dá a vida ao corpo, que é a igreja. Quem nos levou ao Pai foi Jesus. Então, é Jesus que tem nos ajudado ao longo desses 26 anos. Ele tem nos ajudado a manter a ordem, a manter a harmonia. Ele é a autoridade maior nessa comunidade. Ele é o autor e o consumador da sua fé, da minha fé. Ele é aquele que dá vida para a gente. Essa é a primeira razão porque eu escolhi compartilhar com você um pouquinho sobre esse texto. Porque Jesus merece ser glorificado no nosso meio e reconhecido. Independente do que tenha acontecido, aconteça ou venha acontecer, Jesus era, é e sempre será a cabeça da igreja. O segundo motivo que me fez escolher esse texto, meditar nele um pouco, é poder relembrar você. Eu não vou trazer um estudo bíblico, uma pregação, eu quero relembrar você que a oração de Jesus foi ouvida. Muitas coisas que Jesus pede aqui em João 17, o evangelista aqui registrou muito dos pedidos de Jesus para o Pai, muitos deles já têm sido cumpridos no nosso meio. Não é um cumprimento estático, parou por aqui, não, vai continuar acontecendo. A igreja, como as pessoas e como as famílias e como as cidades e como as nações, ela passa por ciclos, por fases, por momentos de
muita glória e momentos de muito sofrimento. Mas não importa. Jesus está no nosso meio. E algumas coisas que Ele pediu a Deus, Ele tem visto sendo cumprida aqui na SEM e em outras partes do seu corpo, na cidade e ao redor do mundo. Eu quero citar alguma dessas coisas. Eu quero relembrar você alguma dessas coisas, porque elas enchem o meu coração de alegria. Eu acredito que deve encher o seu também. A primeira delas, a sua Bíblia deve estar aberta. Olha ali o versículo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que Ele revele tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que Ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. A primeira coisa que Jesus pediu era isso, era que as pessoas o entendessem, o compreendessem, enxergassem que Ele era o Filho de Deus, enxergassem que Ele era a fonte da vida eterna, que olhando para Ele, pudesse olhar para o Pai, e perceber que o Pai e Ele eram o maior presente que Jesus podia dar para mim e para você, a maior ação que Jesus podia fazer por mim e por você, era para que você e eu tivéssemos vida eterna, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus, com o Pai, com Ele como Filho. Isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa que você possa viver. Mesmo como filho de Deus, não importa, se você vê milhares de pessoas sendo curadas, milhares de pessoas sendo libertas, se você vê Deus usar a sua própria vida para que você liberte uma pessoa de uma possessão demoníaca, não importa, se você for capaz de ter uma fé que gere uma mudança radical no lugar, isso tudo tem valor, isso tudo é grande, isso tudo é maravilhoso, mas não se compara com o fato de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, a igreja precisa valorizar a vida eterna, porque foi cantado aqui, Ele morreu, Ele pagou um preço. O sangue de Jesus é a coisa mais poderosa, mais preciosa, de maior valor que a humanidade pode conhecer. E foi o sangue dele o preço para que você e eu tivéssemos vida eterna, acesso ao Pai. Nós não podemos querer mais do que isso. Tudo além disso deve vir como consequência. Jesus disse mesmo lá para os discípulos: olha, se vocês estão alegres porque os espíritos demoníacos, maus, obedecem a vocês, vocês estão enganados. Sabe por que vocês têm que estar felizes, alegres, jubilantes? Porque o nome de vocês, de cada um de vocês, Jesus disse, está escrito no céu. Sabe o que significa estar escrito no livro da vida? Significa estar registrado no coração de Deus. E onde, ou quando, ou se você aí está no coração de Deus, você precisa saber de uma coisa: esse é um registro que não se apaga, que permanece, que é eterno. Nós cremos aqui na Comunidade Evangélica das Nações, já falamos, ensinamos isso no CTM e vamos repetir. Nós cremos na salvação eterna, na segurança eterna do verdadeiro seguidor de Jesus. Nós não cremos que alguém perde a salvação, porque Deus não vai escrever o nome de um filho dele no livro da vida e depois ele vai apagar. E a prova disso está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, quando Jesus diz assim: eu jamais apagarei o nome de vocês do livro da vida. Pelo contrário, eu reconhecerei vocês diante do Pai e diante dos anjos. Então, queridos, a vida eterna, a salvação, custou muito caro para Jesus. E é o maior presente que Ele deu para mim e para você. Será que a oração dele foi ouvida? Foi. A menos que você não se considera, a menos que você não seja, o que eu acho muito difícil, um filho de Deus, um seguidor de Jesus. Mas não é só a vida eterna que Jesus pede. Ele pede para que a gente
se dê conta de que a gente faz parte de um corpo, que é o corpo dele, que a gente pertence a ele. Não é questão só de quando eu morrer, né, ele vai me levar para o céu. Não, é uma questão de a gente entender que nós estamos ligados na videira, nós fomos plantados por Deus. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus que nos chama para perto dele. E nós usamos o livre-arbítrio, evidentemente vamos e aceitamos o convite, o chamado, o desafio. É Deus quem nos planta no corpo dele, chamado igreja. É Deus quem nos conduz pelo Espírito Santo a nos aliançarmos em algum lugar que manifeste a presença dele, o poder dele, os propósitos dele, e a isso nós chamamos igreja. É Deus que trouxe você para 100. E a gente não deve mover os nossos pés do lugar onde Deus nos planta, porque quando a gente sai por conta própria, muitas vezes a gente morre, porque a gente tira, né, a gente arranca aquilo que Deus plantou, e vem com a raiz um monte de coisa, e a gente nesse tempo de sair daquele lugar onde Deus nos plantou e achar um lugar que a gente goste, queira bem, se sinta bem, muitas vezes a gente se perde e morre. Jesus queria que a gente tivesse esse entendimento de pertencimento. E ele falou no versículo 6 ao 10, se você está com João 17 aberto, ele falou assim: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Presta atenção nisso. Eles eram teus, Jesus está orando, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Deus te colocou numa família. E por favor, não aceite o engano que a igreja de Jesus é apenas a igreja invisível. A igreja do universo de Jesus. Jesus tem a igreja dele espalhada pelo mundo. É lógico que ele tem. Mas você não pode viver só conectado com essa igreja que está no mundo, que é invisível, que está espalhada em todas as nações. Você precisa de uma família local, de um corpo local. Você precisa pertencer a um grupo, aos irmãos. Deus deu a gente uma família tão bonita. Esses dias eu estava conversando com um casal, e esse casal falou para mim assim: tudo que eu recebi, toda a base, toda a formação, as maiores experiências da minha vida eu vivi com vocês, na 100. Eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Muito feliz. E a gente precisa ter essa sensação e essa convicção e essa experiência de pertencer. Eu pertenço a Cristo, Cristo pertence a mim, nós pertencemos ao Pai, o Pai pertence a gente, mas nós pertencemos uns aos outros. Aqui na Ceia a gente tem paraguaios, argentinos, americanos, nós temos descendentes de libaneses, de sírios, nós temos na maioria brasileiros, nós temos pessoas de vários lugares. E já tivemos de outros lugares. Assim é a igreja de Jesus, gente de várias nações, vários povos. Mas Deus quer que a gente tenha esse senso de pertencimento, de ser igreja, de ser corpo. Cristão sem corpo, sem igreja local, sem comunhão com alguém, é um cristão extremamente, desculpa dizer, vulnerável, presa fácil do diabo. Deus não nos chamou para você
e eu vivermos da internet, da comunhão virtual. Pare de imaginar que isso vai sustentar você, não vai. Na hora que o cerco apertar, ou você tem aliança com pessoas, ou sequer as pessoas vão saber o que está acontecendo com você. Nós precisamos estar ligados, congregando, em comunhão. Se fosse diferente, Jesus não teria formado os discípulos, andado com os discípulos, mostrado na prática diariamente o amor dele por aqueles homens. Aqueles homens não teriam recebido um impacto. Tudo bem, talvez você diga assim, mas é diferente, era Jesus, Jesus era perfeito. Mas Deus chamou você para fazer parte de uma comunidade de gente imperfeita, onde o único perfeito chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se você e eu acharmos que a gente não pode ficar numa comunidade local porque existem problemas e dificuldades, então nós vamos ser candidatos a essa igreja do universo que não tem comunhão real, prática, tete a tete, face a face. Ora, gente, olha a comunhão que a Trindade tem, olha a comunhão que Jesus tinha com os discípulos. Olha a comunhão que Deus espera que você tenha como família, você, sua esposa, seus filhos. Isso não é diferente na igreja. Nós precisamos pertencer. Você tem esse senso de pertencimento? Se você tem, é porque a oração de Jesus por você foi ouvida. Ouvida pelo Pai. Mas se você não tem, essa resposta ainda não existe na sua vida e na minha. Eu tenho 28 anos de convertido. 26 anos na 100. Nasci aqui na comunidade quando a Edileuza falou, vamos cantar uma canção linda. Aliás, Edileuza, que maravilha, que canção, que bênção. Relembrar. Eu sou dessa época, e alguns são, em que a gente chamava de Amide. Nasceu em 87. 14 de setembro de 1987, nasceu a igreja e a missão junto. Em 91, 14 de novembro, a gente deixa a missão Amide caminhando por aqui e a comunidade caminhando paralelamente, juntas, unidas, trabalhando. E lá atrás, eu louvo a Deus, eu conheci Jesus na Amide, na 100. Casei aqui, fui batizado aqui, conheci minha esposa aqui. Primeiro dia que eu fui no culto, eu vi a minha esposa. Falei, que menina bonita, eu quero conhecer ela. Dando testemunho do batismo dela. Convertida há 30 anos. Me batizei, fiquei na comunidade. O tempo todo, junto com os irmãos. Todas as fases, todos os momentos, os altos, os baixos. Nunca quis sair. Saí quando fui embora para Fortaleza e voltei para casa, para minha família. Aprendi tanta coisa. Um dia fui chamado para ser pastor, nem queria, corri tudo que eu pude correr para lá, igual Jonas. E aí, a contragosto, como o Maurício disse, não importa a minha vontade, eu aceitei o desafio. 1997. Eu louvo a Deus pela 100, pela história da 100. Eu tenho uma aliança com essa comunidade, com as pessoas dessa comunidade. Quantas pessoas são daquela época? Eu queria que algumas pessoas, por favor, fica de pé, você que viu esse lugar nascer. Olhe em volta de você. Esse povo está andando há 26 anos junto. Que bom ter vocês. Queria honrar vocês. Porque vocês não fugiram. Vocês não saíram de perto. Carlinhos, Tiago. Pequenininhos da escola bíblica dominical. Está aí, ó, 2 homens. 26 anos andando junto. Cristina,
Tia Lideci, Tia Demar, Ede, meus pais, todo mundo aí. Quantos anos junto? Obrigado, pode tomar o seu assento. Isso chama-se aliança indissolúvel. Do mesmo padrão da aliança que Jesus tem com a gente. Isso se chama igreja. A falta do entendimento de pertencer tem levado os casamentos à ruína, a igreja à ruína. Tem levado crentes à ruína. A gente perde a noção de que nós somos do Senhor, que é o Senhor que deve dirigir a nossa vida, não nós. Não somos nós que devemos escolher, foi o Senhor que te plantou. Eu ganhei esse entendimento na comunidade. Aqui na nossa comunidade. E tantas outras coisas. Outra coisa poderosa, que é a resposta da oração de Jesus, sabe? E a gente tem desfrutado disso, é a proteção que Deus dá para nós como igreja. No versículo 11 e 12, se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou correr agora um pouquinho mais, porque essa mensagem vai ficar gravada, você pode ver ela lá no site da comunidade depois, o texto, o vídeo no YouTube, enfim. Mas eu quero dar ela completamente para vocês. Diz assim: agora estou indo para perto de ti, Jesus falando para o Pai, mas eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Jesus já estava visualizando, se sentindo, já entrando no céu. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Eu tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras dizem. Sabe o que era isso? Jesus pedindo ao Pai que a igreja experimentasse essa proteção que só Ele pode dar. E eu sinto que Deus tem nos guardado ao longo de todos esses anos, de escândalos, de divisões, independente se somos maiores ou menores, se estamos crescendo ou diminuindo, estável ou... não importa. Que o nome de Jesus seja honrado sempre aqui, seja guardado e santificado no nosso meio. E que a gente continue vivendo debaixo dessa proteção, porque Jesus pediu, guarda a unidade deles, guarda a comunidade, a comunhão. Assim como, Pai, eu e você caminhamos juntos, inseparáveis, que eles sejam guardados, sejam um com a gente e um entre eles. Porque quando a unidade é preservada, a família é abençoada. Quando a unidade é quebrada, a família sofre. Seja ela família de sangue ou seja ela família de Jesus. A proteção que eu e você temos é por causa do nome dele. Ele não vai deixar que ninguém tire você e eu das mãos dele. Ele não vai permitir que ninguém separe a gente do amor dele. Só existe uma... fugir disso, que pode escolher algo diferente. Sou eu. Eu posso. Eu posso trocar de esposa. Eu posso trocar de comunidade. Eu posso trocar de vida. Eu posso negar Cristo e ser o cara mais louco desse mundo. Jesus não vai descer do céu para morrer numa cruz novamente. Meu nome não vai ser apagado do livro da vida, mas eu vou ser uma vergonha para o meu Pai Celestial. E eu vou sofrer muito se eu fizer esse tipo de escolha.
Mas se depender do bom pastor, não. Ele não vai permitir que ninguém se perca. Ele vai cuidar de mim e de você. Ele vai nos livrar das armadilhas, das ciladas do diabo. Ele vai nos fortalecer quando a gente estiver muito fraco. Ele vai renovar a nossa fé, a nossa força. Ele vai nos encorajar, Ele vai nos animar. Ele vai chorar com a gente, Ele vai se alegrar com a gente. Ele vai manter o corpo unido, Ele vai sarar o corpo. Sabe por quê? Porque o corpo é dele. A igreja é o corpo de Jesus. Ele não vai nos abandonar. Mas existe uma outra coisa que Jesus pede. Eu tenho experimentado isso, eu acho que você também tem experimentado. Versículo 13 diz assim: e agora eu estou indo para perto de ti, mas eu digo isso enquanto eu estou no mundo, porque o coração, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Estou falando da alegria da salvação, da alegria de quem foi fiel até o fim, da alegria de quem aceitou levar a pancada, mas não se rendeu, da alegria de lutar até o fim, da alegria de poder chegar no fim e falar: eu combati o bom combate, eu lutei com meus irmãos, eu lutei pelo reino, eu não me vendi, eu não virei as costas. Essa é a alegria de ter o meu nome no livro da vida, a alegria de poder testemunhar de Jesus. Jesus falou que eles têm uma alegria completa. Pai, que eles tenham a alegria que nós temos, que eles sejam tão alegres, que se tornem tão fortes, tão poderosos, mas não poderosos na perspectiva do mundo, poderosos diante de Deus. Como é que você consegue ver uma ovelha ser um bicho poderoso? Eu não sei. Eu sei que na ótica de Jesus, nós somos poderosos por causa do nome dele, fortes, porque a alegria do Senhor nos faz fortes. Poderosos no sentido de não nos entregarmos, de não envergonharmos o Senhor, de não fugirmos da vontade de Deus. Poderosos, alegres e fortes, inclusive para sermos enviados como comida de lobo. Porque Jesus falou: vou enviar vocês como ovelha para o meio dos lobos. Ou seja, olha, vocês vão pagar um alto preço, vocês vão ser mordidos, vocês vão sofrer. Mas Jesus, sabe o que me alegra quando eu ouço isso, Jesus? É porque Ele é a ovelha perfeita, que foi tragada por todos os lobos. Quem sou eu para não aceitar o que Ele tem para a minha vida? Não é poderoso para sair falando dos seus feitos, é poderoso para se calar e honrar a Cristo. Sem mim nada vocês podem fazer. Sem Jesus eu não posso nada, nem sequer me manter em pé, nem respirar. Mas por causa da graça, da tremenda graça, da maravilhosa graça, a gente está aqui. Ele é a fonte da alegria. Ele que pode dar plena alegria. Não existe alegria maior, irmãos, na vida do que conhecer o Senhor, andar com o Senhor e viver na igreja. Eu já falei isso, vou repetir. Eu nunca passou pela minha cabeça, nunca. Falei isso para minha filha, não sei se foi para Mariana, para a Rafa, falei para uma delas essa semana. Nunca passou pela minha cabeça arredar o pé da igreja. Nunca. Eu vim lá de fora, gente. Eu sei a podridão que é esse mundo.
No mundo não tem nada que se compare ao que eu recebi de Jesus. Não se iluda. Tudo que o mundo pode dar para mim e para você é nada comparado com a experiência de andar com Jesus, de viver na presença dele, de experimentar a alegria da salvação. E a última coisa, fechando, que eu quero citar, que eu também aprendi aqui na comunidade, não só me alegrar com o motivo real da verdadeira alegria, mas é compreender o meu chamado. Jesus diz no versículo 18, assim como tu me enviastes, Pai, eu também os enviei. Desde sempre eu aprendi aqui na comunidade, que o Senhor não me salvou para eu assistir o filme do reino de Deus. Jesus me salvou para eu ser agente de transformação desse reino, de transformação da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha me convertido, eu queria falar para todo mundo que eu tinha me convertido. Mas eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha muito medo de falar. Eu nunca tive vergonha de falar com as pessoas, mas eu tinha muito medo de falar assim, num lugar com muita gente. E Deus trabalhou na minha vida, eu consegui superar isso. E como é bom poder falar para as pessoas desse meu Senhor, desse meu amigo, e poder saber que eu fui enviado por Ele para viver nesse mundão também e testemunhar dele. E sabe, durante muitos anos, bobeira da minha cabeça, não era o que eu tinha aprendido. Eu achei que missionário era um tipo de seguidor de Jesus diferente. Era alguém que ia para as missões mundiais, para outra nação. Que o missionário era um cara que estudou a Bíblia, ou uma moça. E aí, lendo a Bíblia, vivendo com os irmãos, indo e vindo, eu aprendi que missionário, sabe quem é missionário? Você. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um missionário. Aonde você está, você é um missionário. Ou você faz as missões honrando a Cristo, ou você envergonha Ele. Sabe, eu fui missionário como professor de tênis. Fui missionário onde o Senhor me colocou, lá em Fortaleza. Podia ter ficado longe da igreja, ninguém estava lá para me olhar. Sempre com depressão. Sempre falei, não, estou com o Senhor está comigo, vamos junto. Tomando remédio, magro que dava dó, como diz a canção. Eu tenho 73 quilos, eu tinha 58. Mas eu estava na comunidade, servindo a Cristo. Falando de Jesus para as pessoas. E eu lembro que para algumas pessoas eu falava assim, cara, eu estou passando por um tempo de depressão na minha vida, mas eu amo esse Jesus. Eu não entendo por que está acontecendo essas coisas comigo, mas eu sei que Ele está comigo. E eu vou continuar servindo Ele. E na minha experiência, no meu caso, em 6 meses, Deus fez... Assustei você, né? Eu vi que eu assustei alguns. E Ele tirou a minha depressão. E eu continuei servindo a Ele. Com depressão, sem depressão, com pânico, sem pânico, com diarreia, sem diarreia, pobre, rico, falido, não importa. Não importa, você pode permanecer firme com Jesus, sendo usado por Jesus, glorificando a Jesus. Jesus não precisa de testemunhos que a sociedade quer. Ele precisa de testemunhos que honram o nome dele. O crescimento do reino, irmãos, depende da sua obediência, da sua disponibilidade e da minha também. Porque nessa oração de Jesus, ele não esqueceu
os que não estão aqui. Você está vendo quantos bancos vazios tem a comunidade? Bastante, né? Mais do que a gente gostaria que tivesse. Mas Jesus disse assim: Pai, eu não peço somente por eles, os discípulos, mas eu oro em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, e que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que o mundo creia que tu me enviastes. O desejo de Jesus é que o mundo creia. Ele está contando comigo e com você. Nós chegamos até aqui por causa da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da oração de Jesus. Mas nós chegamos até aqui porque pessoas oraram por nossas vidas, investiram na nossa vida. Eu queria terminar dizendo para você: continue acreditando nas promessas do Senhor. Continue lançando a semente. Ela vai cair em lugares que não vai dar fruto, mas lance a semente. Ela também vai cair em lugares que vai gerar vida. Continue levando o evangelho verdadeiro. Tem uma figurinha de 2 igrejas com carinha de igreja que está na internet. Eu quase não uso, eu tenho dificuldade de usar esse negócio, eu me atrapalho. Mas são 2 igrejinhas, visualiza ali 2 igrejinhas pequenininhas, uma abarrotada de gente e a outra umas ovelhas pingadas. Aí naquela abarrotada de gente está escrito assim: campanha do poder, da unção, do milagre, da libertação, da cura, da prosperidade, da não sei o quê. E na outra tinha evangelho do reino. Eu vou dizer para você, continue levando o evangelho do reino. Não baixe o evangelho. É do reino, é de Jesus. Quem entrar na igreja tem que entrar por arrependimento e por fé no Cristo. E quem vai permanecer na igreja é quem se arrependeu, se enxerga como um pecador que fora de Cristo e da presença de Cristo morreria e ia para o inferno. Quem entra por outra motivação não pode suportar o que vem por aí. Continue levando o evangelho às pessoas. Continue envolvido, comprometido com o movimento de amor de Jesus pelas pessoas, independente da condição que elas têm. E que venham mais 26 anos. Seja com 1000 pessoas, seja com 100, seja com 400, que venham mais 26 anos. Enquanto Jesus estiver com a gente, vale a pena a gente lutar. E o dia que Ele nos deixar, estaríamos perdidos. Mas Ele não vai deixar, viu, Luiz? Ele não vai nos deixar. O que está acontecendo na igreja em vários lugares do mundo, sabe o que é? Uma peneira, uma filtragem. Faz parte. Que você permaneça entre aqueles que foi chamado pelo nome do Senhor, fiel ao Senhor até o fim. Vale a pena, vale a pena. Amém? Queria que você se colocasse de pé. O pastor Cleverson não pôde estar com a gente hoje. Jimmy, vem aqui à frente, nós queremos orar. Ele está bem ruim de respiração, de gripe, um pouco de asma. Ore por ele. Ele nos comunicou. Você pode falar comigo assim, que venha mais 26 anos? Que venha mais 26 anos. Amém, Osmar? Que venham muitos anos pela frente, Melen. Que a gente siga junto. Que vocês que são coluna nessa comunidade permaneçam fortes. Nós vamos passar o bastão para frente. A igreja está sendo filtrada no mundo inteiro, faz parte. Mas vamos seguir adiante, firmes, fiel ao evangelho verdadeiro, ao Cristo que se fez homem. Amém? Vou pedir que o Jimmy ore por nossas vidas, encerrando aqui o momento da palavra.
Na sequência a gente vai comer bolo, vai tomar refrigerante, bater papo, conversar e vai ser bênção. Amém, irmãos. Nós vamos a orar, mas antes de orar eu queria apenas relembrar o fato de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque, como você deixou claro, apenas por o amor de Cristo. E muitas coisas boas, muitas coisas erradas nós fizemos em nossa caminhada. E aí, enquanto nós estávamos ouvindo, eu estava ouvindo o que você estava falando aqui, orando, um texto veio a meu coração muito fortemente e eu queria apenas lê-lo. Tá? É um texto bem curto que Paulo, falando à igreja de Filipe, disse o seguinte, no capítulo 3, no verso 3. É claro, irmãos, que eu não penso que ia conseguir isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica atrás e avanço para aquilo que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória, esse prêmio, na nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter a mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Eu queria que você aplicasse essa palavra não de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, comunitária. Nós vamos continuar indo para frente. Esqueçamos aquelas coisas que passaram. Nos foquemos nas coisas que Deus tem colocado para nós. Né? Que ganhar vidas, que implantar um reino, levar o reino para as pessoas. E Deus nos tem escolhido para isso. Se esta comunidade está em pé, se esta comunidade está tal qual está até agora, é porque a mão forte de Deus está sobre ela. Vocês são testemunha disso. Vocês são testemunha daquilo que Deus tem feito em esta comunidade, em sua vida, e em minha vida, e em nossas vidas como comunidade. Nós estamos aqui porque o poder de Deus está agindo em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor. Graças damos a Ti, Senhor, por esses 26 anos de vida como comunidade. Por esses 26 anos de experiências poderosas junto à Tua presença. Pela vida de cada um desses irmãos que aqui está. Te agradecemos por aqueles que já passaram por aqui e por aqueles que irão a passar também. Pai, oramos para que Teu poder, Tua graça, Tua presença continue nos acompanhando, continue nos dirigindo, continue agindo, quebrando, Senhor, todo paradigma, toda incredulidade em nossas vidas. E que de fato esta comunidade seja conhecida, Senhor, nesta cidade, não por a quantidade de pessoas ou por os bens que ela possa possuir, mas que ela possa ser conhecida porque Tua presença está nela, porque Tua presença anda em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu nos plantaste nesta cidade, Senhor, de fato, para levar Teu Evangelho para os que não Te conhecem. Use-nos, Senhor, como comunidade, que faz diferença nesta cidade. Pai, muito obrigado por todos estes anos que Tu nos tens dado. Te louvamos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração tributamos a Ti, único Deus, único Senhor, único Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso, Senhor, de gratidão, de louvor a Deus. Senhor, nós te louvamos.